So box. Sejam bem-vindos ao episódio 130 do Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e hoje estou aqui com Felipe Junqueira. E aí, todo mundo que sobreviveu do GP da China está aqui, então. Só os que sobreviveram, tá tipo isso. Todo mundo exausto de 500 finais de semana de GP madrugador. Foi puxado. Eu confesso que o da China eu nem tentei. Eu abracei o fato de que eu ia assistir no replay e pronto. Nem olhei, falei, tipo, não dá mais, chega. Não aguento mais. Nossa, meu sono tá completamente zoado. Completamente zoado. Bom, a Fórmula 1 voltou pra China depois de 5 anos. Tivemos o primeiro GP caseiro do Zhou Guanyu, que foi muito bonitinho. Tem uma foto maravilhosa dele ajoelhado, assim, tipo, com a mão na cara e todo mundo aplaudindo atrás. É, assim, uma coisa linda. Tivemos a primeira sprint do ano e algumas boas brigas e bagunças. Uma gerando da outra, né? A gente já sabe como é que funciona na Fórmula 1. Então, vambora pra pau. Bom, tivemos sprint, então, pódio da sprint, Verstappen, Hamilton e Pérez, e o pódio da corrida, Verstappen, Norris e Pérez. Pra começar, assim, eu botei aqui, fiz aqui a nossa listinha, nossa leve pauta, nosso guia, e eu botei um tópico pra sprint que eu acho que, na verdade, se encaixa no final de semana inteiro. O Pérez estava completamente perdido, né? Ele não fazia ideia do que ele estava fazendo. Foi complicado. Eu acho que esse final de semana especificamente é difícil justificar qualquer coisa, porque, assim, o Pérez esse final de semana me lembrou muito o Bottas na Mercedes. Um desperdício de melhor carro em um momento algum, em situação alguma, você tem qualquer medo de que vai acontecer alguma coisa. O Bottas de vez em quando até dava um qualifying assim interessante, mas tipo, zero de medo de acontecer alguma coisa na corrida assim entre eles, sabe? Nossa, não, de jeito nenhum. Eu acho até que pior que o Bottas. Assim, o Bottas era mais próximo do Hamilton, né? Exato. Mas essa aqui é a questão, ele não ameaçava, entendeu? É a mesma coisa do Pérez, assim, o Pérez, o pessoal fala, né? Os comentaristas adoram. Fica feio, mano, fica feio. Não, mas eles adoram. Porque aí o Pérez tava perdendo de 4, agora tá perdendo de 2 décimos. Fala, cara, a questão pra mim não é nem o tempo. Não é tudo bem, o relógio que manda, não sei o quê, mas não é nem o tempo, assim. É a sensação de que nada vai acontecer, assim. Porque se você lembrar, o Rosberg, inclusive, estava comentando, né, na transmissão internacional esse final de semana, e eu tava pensando nisso, assim. Quando o Rosberg tava com o Hamilton, mesmo nos 2 anos que o Hamilton ganhou, né, do Rosberg, a briga era boa. Depois o Rosberg ganhou do Hamilton e tal. Tinha briga, sabe, assim, o Rosberg ameaçava, o Rosberg dava calor no Hamilton. Você assistindo, você não tinha certeza. Depois veio o Bottas, e aí, coitado do Bottas, porque no primeiro ano ele teve que enfrentar o Hamilton muito pé da vida, que aí não desejo pra ninguém. E o Pérez hoje em dia é pior ainda, porque não dá nenhuma confiança de que ele vai tirar um coelho da cartola, assim. De repente, essa é a expressão, assim, o Rosberg tirava vários coelhos. O Pérez, fora o quê? Um circuito de rua aqui, outro ali, e hoje em dia nem isso, né? Vamos ter Miami agora, vamos ver, mas ele não tá tendo melhor desempenho nos pneus. O que ele tá fazendo? E além dele não conseguir tirar o coelho da cartola, nem chegar em segundo com frequência ele chega. Sempre tem alguém no meio, ele tá sempre batalhando com alguém. Dessa vez foi o Norris. O Hamilton não foi, né? Porque ele nem chegou no Hamilton, vamos combinar. Mas da sprint, ele ficou preso atrás do Sainz, que tava com um rendimento muito menor do que o dele, a Ferrari sem aderência nenhuma esse final de semana, então assim, era pra ele ter passado de passagem. Foi até engraçado, né, porque teve uma hora que o Pérez tentou meio que dar um golpe porque o Sainz estava tentando ultrapassar o Alonso, e claramente, tanto o Sainz na frente quanto o Leclerc atrás do Pérez não tinham nenhuma tração saindo ali da curva 14, né, do grampo lá do final da reta oposta. Aí na volta seguinte, o Pérez reclamou, porque eu não tenho tração. Falei assim, filho, olha pra frente ou pra trás, e que você vai ver o que é um carro sem tração. Pois é, o Leclerc tentava ameaçar, eu acho que o Leclerc ameaçou mais o Pérez do que o Pérez ameaçou o Sainz. O Leclerc não tinha aderência nenhuma. Absolutamente. É bizarro. O Pérez só passou o Sainz porque o Alonso, vamos chegar lá ainda, mas só porque o Alonso fez o que fez. Porque não tinha a menor pinta de que ele ia passar o Sainz. Estava mais fácil ele
tentar dar um migué no Sainz e o Leclerc pular na frente dele, do que ele passar na frente do Sainz. Tava mais fácil ele dar uma travada de roda ali tentando passar o Sainz. Aliás, e perder tudo. Aquele grupinho foi um festival de travar roda no sprint, né? Os 4 ali. Foi. Pelo amor de Deus. Era um tentando frear mais tarde que o outro, aí não foi, passou. Foi violento. Tava todo mundo preso ali no DRS do Alonso, né? Sim. Que tava segurando bem, vamos combinar ali. O Alonso tava segurando muito bem. O Alonso tava muito bem, obrigado, até que não tava mais, né? Até a hora que pareceu que acabou o pneu dele ali. E aí, eu não sei nem descrever, entendeu? Eu acho que ele não conseguiu nem mais segurar, né? Mas eu acho também que o Sainz chegou no ponto que falou, caralho, eu não aguento mais esta merda. Eu vou passar esse filho da puta de uma forma ou de outra. Eu juro que eu entendo, foi ótimo. Se fosse outro, não fosse um piloto espanhol, se teria alguma diferença. Porque, assim, a tentativa que o Alonso fez, cara, para o pessoal que gosta aí de automobilismo virtual, né? Não é nem de sala aberta. O cara meteu o carro ali do jeito que ele meteu na curva 9, vindo aquilo ali é pra dar briga. Porque não tinha a menor possibilidade daquilo dar certo. Ele simplesmente não freou. Tipo, o Sainz vai frear porque, né? Senão a gente bate e meteu o carro lá e tchau. O Pérez agradeceu e foi embora. Complicado, né? Aí eles continuaram ali ainda dando uma brigada, né? O Sainz depois também jogou ele pra fora, mas assim... O Sainz aí também, muito com muita propriedade, falou, então, beleza. Você vai fazer isso? Então eu faço também. Porque, na verdade, é isso que eles fazem, né? Que eu achei totalmente justo do Sainz mandar essa, porque, assim, foi uma jogada do Alonso ali que, cara, não rola. Não, né, piloto mais experiente do grid, sei lá quantos porcentos das corridas da história da Fórmula 1 que ele já correu e blá, 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 blá. Nos últimos 2 finais de semana ele, né, tá... Não sei se tá com saudade da época da Minardi, não sei o que tá acontecendo, mas tipo, não, né? Ele tá sentindo falta de umas briguinhas como ele tinha lá na McLaren com o Hamilton. A vida dele tá muito fácil na Aston Martin, entendeu? Pode ser. Ele tá muito tranquilo na Aston Martin, aí ele precisa achar alguém pra brigar. E tem o seguinte, né, o pneu dele furou, não foi nem na hora que ele se jogou ali, né? Muito provavelmente foi quando o Sainz tava por fora e o Alonso meio que deu uma soltadinha no carro, assim, pra ver se empurrava o Sainz um pouquinho. Complexo. E aí eles se bateram de fato ali, na verdade. E, né, a gente olhando pro nosso glorioso Lance Stroll, que, não vamos esquecer, liderou o primeiro treino, fez a melhor volta e depois disso só fez merda. O Stroll foi catastrófico nos 2 qualifyings e a corrida dele, obviamente, sofreu. Então, assim, a Aston Martin tinha talvez o segundo melhor carro, né? Porque... Com o Alonso, é claro. Não, sim, mas talvez o segundo melhor carro de performance e saíram com 7 pontos, porque o Stroll terminou fora dos pontos e o Alonso chegou em 7º, marcou ali o pontinho também da volta mais rápida, né? Porque na volta mais rápida na corrida ele marcou o ponto porque a equipe viajou na estratégia, então ele no final ele era o cara que tinha o melhor pneu, mas marcou a volta mais rápida, beleza. Mas assim, eu acho complicado para a Aston Martin, porque assim, eles estão numa briga boa com a Mercedes. A McLaren agora deu uma brida boa para os dois, né, no campeonato de construtores, e a Aston Martin, que estava coladinha na Mercedes, ficou um pouquinho para trás. Sim, e a Mercedes que não teve um final de semana maravilhoso também. De jeito nenhum. Então, era uma boa chance de a Aston Martin ter chegado, né? Em relação a essa briga, né, dos construtores, na sprint a gente teve um Norris, aliás, final de semana do Norris, impecável, né? Não, minto, impecável não. Foi quase impecável. Fora um momento na sprint. Mas ele fez a pole na sprint, a volta dele da pole foi sensacional. Ele fez a pole na sprint, não. Ele destruiu todo mundo no Q3. O Q3 dele foi sensacional. Ele arrasou os malucos que tem, se somar o Alonso e o Hamilton, tem quase na história da Fórmula 1 toda aí, né, de corrida. E assim, ele meteu mais de 1 segundo no Hamilton, quase 2 no Alonso e mais de 2 no Verstappen. Em compensação ele foi e largou igual a cara dele. Né? Exato. Não, e principalmente, né, que aí é uma questão de
piloto mais novo, né? Ele largou mal e tomou a decisão errada, porque se ele tivesse largado mal e parado, respirado um segundo ali, falou assim, ok, larguei mal. Vamos segurar a onda aqui, vou ficar atrás, esperar o meu DRS. Exato, mas estou em segunda, tenho um carro muito melhor que esse maluco. Ele tentou passar o Hamilton num lugar que não rolava. O Hamilton, como ia acontecer com o Leclerc no dia seguinte, o Hamilton fez 2, 3 correções na primeira curva, porque o carro estava escorregando, jogou o Norris para fora, resultado, Norris, que tinha um ótimo carro, visto a performance dele na corrida, também deixou aí pontinhos na mesa. Mas assim, foi um final de semana realmente assim, pro Norris foi emblemático, porque o qualifying dele na sexta-feira foi absurdo. O de sábado também foi muito bom. No domingo eu não vou nem falar, porque aquela batida ali do Stroll no Ricardo, o Ricardo deu um totó no Piastri e estragou o carro do Piastri, então não vou nem entrar no mérito. Mas assim, no sprint, Piastri tava muito longe do Norris. Muito. O Norris falou que ele fez uma mudança de acerto no carro. Que é mérito dele. E do engenheiro. Total mérito dele com a equipe de fazer isso. É só, assim, alguma coisa ele encontrou. É isso que eu quero pontuar. Alguma coisa ele encontrou que funcionou com essa McLaren nesse final de semana. A gente nunca sabe. Pode ser uma coisa pontual da pista, pode ser uma questão de temperatura, porque como a temperatura estava mais baixa, ele conseguia forçar mais, porque o pneu não gastava tanto, porque a McLaren come bastante pneu. Temperatura de sexta para sábado caiu 10 graus. Pois é. De 40 para 30. Talvez ele tenha conseguido usar um setup, uma configuração mais agressiva nos pneus, porque estava com uma temperatura mais baixa e eles podiam arriscar isso. Não sabemos o que ele fez. Sabemos que funcionou e funcionou muito, muito, muito bem. Tanto no sábado quanto no domingo. E no domingo que eu achei assim que o Norris realmente fechou o final de semana dele com chave de ouro, porque ele foi perfeito no domingo. Não tem o que dizer da performance dele no domingo. Ele corrigiu o erro da largada, que ele já tinha feito na saída da volta da apresentação do sprint, aliás. Ele saiu mal, largou mal. No domingo ele consertou e, assim, ele deu um show, porque o Pérez, em momento algum, ameaçou ele. Assim, não teve nenhum medo. Teve um momento, assim, que, né, você olha e fala assim, pô, será que vai dar? Mas, assim, olhando o gráfico das voltas, Norris tá ali no mesmo ritmo do Pérez. A média deles, no geral, a diferença foi de 2 décimos, que óbvio que não vai ser... Que aí entra o que você falou do Pérez, né? Se ele largasse lá da frente e tivesse 2 décimos mais rápido que o Pérez, dava pra chegar. Largando lá de trás, preso atrás do Sainz, blá, 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 não dá pra chegar. Mas assim, o Norris fez um corridaço, com um carro que é difícil, porque a McLaren não é boa de curva de baixa, e a China tem lá as curvinhas de baixa dela. Só que, né, tem o Verstappen. Tem o Verstappen. Mas assim, sobre o Pérez, além dele não fazer o mínimo, a Red Bull eu acho que ainda deu uma errada com ele, viu? Eu acho que não tinha necessidade de ter parado ele naquele momento que pararam os dois. Aí o Pérez perdeu a posição pro Norris e a diferença de pneu era muito pequena de número de voltas pra fazer uma diferença grande o suficiente pra ele recuperar essa posição na pista. Obviamente, o Pérez sendo o Pérez, né? Não tinha necessidade de parar ele naquele momento. Eu achei que a Red Bull deu uma errada com ele ali. Eu achei isso, mas aí depois eu fui olhar e eu vi o seguinte, é péssimo pro Pérez, tá, o que eu vou dizer, mas eu acho que o que a Red Bull tava olhando não era o Norris, cara, eram as Ferraris. Por quê? Porque contra as Ferraris, ele ia ficar em situação muito complicada, porque o pneu, quando eles trocaram, tinha 10 voltas. Tudo bem que as voltas foram ali devagarinho, atrás de safety car, bababá, ok. Mas gastou um pouquinho do pneu. E o Leclerc e o Sainz tinham outro jogo... O Leclerc, no caso, né? Porque o Sainz não trocou. Que foi um erro também, mas ok. Que foi um erro também. Eles tinham outro jogo de pneu, entendeu? Sim. Então, eu acho que o medo deles, provavelmente, era atrás. De repente, acontecer alguma coisa, porque se a gente lembrar, se o VSC não tivesse demorado, sei lá, 3 minutos e tanto para virar a safety car, o Norris tinha dançado. Porque quando entrou o VSC, ele tinha passado e o Leclerc conseguiu parar. Se acontecesse algo parecido com o Pérez, ele com um pneu 10 voltas mais, já era para ele. Então, eu acho que a equipe, na verdade, pode ter olhado para trás e não para frente. Tipo, como que a gente vai passar o Norris? Ao invés disso, tipo, como que a gente vai proteger o pódio contra as Ferraris? Que não estavam andando grandes coisas também, né? Vamos falar sério. Agora acho que a gente pode entrar, puxamos muito bem pro Ferrari Cash. Uma bosta. Competência que chama. Puta
Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu 2 campeonatos. Só 2 palavras aí, viu, Binotto? Parabéns. Parabéns, Binotto. Ferraricast. A volta do famigerado You're Doing Well on Tires. Exatamente. Não aguento mais. Não aguento mais falar de pneu com a Ferrari, gente. Que ano passado era porque esquentava demais, gastava demais. Esse ano é porque não esquenta o suficiente. Tá difícil a vida, viu? Tá difícil a vida do ferrarista. Mas o não esquenta o suficiente é um problema menos pior. Assim, estamos andando pra frente. Eu fico me dizendo isso, entendeu? Mas você dá pra entender o quão frustrante que é? Porque assim, na classificação é um inferno na Terra, né? Porque em uma volta tá muito difícil. Vide a rodada do Leclerc, né? Vide a do Sainz também, que bateu lá fora e não conseguiu segurar. Sim. Então, tá tudo na Ferrari em relação a aquecimento de pneu tá muito complexo. Porque quando não aquece o suficiente, fica ruim na classificação, fica ruim na largada, fica ruim no pneu duro, fica ruim se a temperatura tá um pouco mais baixa, né? Então, a gente começa a ter exatamente o contrário do que a gente tinha no passado, que era ótimas classificações porque o pneu aquecia muito bem, obrigada, mas aí na corrida destruiu o pneu, a Ferrari é melhor no pneu duro do que com o médio, enfim, porque conseguia esquentar e conseguia fazer essas coisas todas. E agora, esse ano não. E assim, você vê a diferença, inclusive pra McLaren, pra Aston Martin, pra Mercedes, como elas estão melhores na classificação do que na corrida, por causa disso. E aí você vê que elas estão mais ou menos no mesmo lugar que a Ferrari estava no passado, talvez um pouquinho melhor do que a Ferrari estava, porque esquentam mais o pneu do que deveria, então gastam mais o pneu na corrida, mas classificam bem. Como a Ferrari não consegue esquentar direito o pneu pra classificar nem médio, vamos dizer assim, tirando acho que 1 ou 2 corridas que o Sainz e o Leclerc fizeram boas classificações, o Sainz estava ali em segundo pra conseguir pegar aquela vitória, enfim. Tirando 2 corridas, sei lá, que teve uma classificação ok, cara, não dá. Aí é toda corrida de recuperação, porque não esquenta o pneu na classificação. E aí você vê o que o Norris fez esse final de semana. Muito por quê? Porque o carro, óbvio, claro, gente, por favor, mérito total dele. Mas porque o carro da McLaren esquenta o pneu com alguma facilidade. E aí ele consegue classificar muito bem. Ele tá corrigindo os problemas dele com classificação, que era onde ele tinha que trabalhar, que ano passado ele não foi tão bem. Sim, com então, certeza. Cara, a gente tem largadas ruins, as duas, inclusive. A gente tem muita derrapagem, muita travada de pneu. Aí esse final de semana voltou a volta dos que não foram, né? Problema de estratégia, porque que caralho a Ferrari tava pensando em não parar o Sainz. Eu confesso que eu não entendi. Eu depois vi de novo, assisti de novo, fiquei olhando. Eu não entendi, porque o Sainz tinha outro set de duro novo. Eu acho que eles queriam manter a posição na pista, entendeu? E eu acho que eles iam tentar dividir split strategy. E o Leclerc pra uma e o Sainz pra 2. Quando eles viram que tava todo mundo indo pra uma, fodeu. Eles não tinham mais como parar o Sainz. Mas aí é que tá, eles tiveram a oportunidade de parar o Sainz. Eu não consigo entender por que eles, como a McLaren fez com o Norris, deu a volta e falou, não, vamos parar. Sim, mas aqui tá puro achismo. E erraram de qualquer maneira, tá? Eles achando ou não achando, tava errado. Eu acho que eles acharam mesmo depois que a galera começou a parar, que eles iam ter chance de fazer 2 paradas com ele, entendeu? Que mais gente ia parar mais. E aí eles viram que não. Mas aí você perde a posição na pista. Isso é que eu não entendo. Se fosse uma pista que a Ferrari tava voando, eu até entenderia, mas assim, o carro da Aston Martin tava funcionando. O Russell não acho que era grandes ameaças assim, mas o carro da Aston Martin tava funcionando. O Russell só era ameaça com um pneu novo. Não, o Russell, cara, eu acho que assim, a Mercedes foi muito bem. O Hamilton, né, classificou bem para sprint, mas assim, os dois fizeram mais com o carro do que o carro normalmente deixaria, entendeu? A corrida do Hamilton, e aí, de novo, né, a culpa é dele de ter largado de onde largou, independente dos problemas do sábado, tipo, não aconteceu nada para atrapalhar ele nesse sentido. Fez um corridaço, cara. O cara saiu de 18º numa pista que a largada é complicada, ele na largada não foi a lugar nenhum, basicamente. Ele mesmo falou que não estava conseguindo fazer nada com o pneu, né, porque ele largou de macio. Ele demorou para começar a avançar. Mas assim, na hora que ele se entendeu com o carro ali, depois da volta 10, 11, ele foi subindo, parou, caiu de novo e depois foi subindo. E, pô, o cara largar de 18º, chegar em 9º, eu diria que tá bem razoável, entendeu? E ninguém quebrou na frente dele, não teve nada. Teve o Ricardo, mas tipo, que provavelmente também já tava indo pro saco, porque o carro
da Toro Rosso, a performance não estava durando também. Assim, é uma bela corrida de recuperação. Então, assim, o carro não é horroroso, mas não era ameaça para a Ferrari. Então, se a Ferrari não parou o Sainz porque eles estavam com medo do Russell, eu ia ficar muito decepcionado. Se foi do Alonso, eu entendo, porque a Aston Martin estava indo bem. Até eles, a Aston Martin fazer a cagada com a estratégia do Alonso também, que foi inexplicável. 33 voltas pro final, meteram um macio nele. E ele já tinha usado o médio e o duro, então podia escolher qualquer coisa. Não fez o menor sentido, mas tudo bem. Também não. Se foi ele que escolheu, então, eu não sei, porque eu não acompanhei o rádio do Alonso. O prêmio de estratégia bizarra, eu acho, tem que ir pra Haas, como sempre, porque pegaram o Magnussen e fizeram o seguinte, ele, o único que largou de duro, deu 17 voltas com o duro. Aí trocou pra outro duro, deu 10 voltas com o duro. Aí deu 29 de macio. Que isso, Haas? Rapaziada, vocês não estão entendendo, tipo, a gradação duro, médio, macio. A gente sabe que, assim, melhorou o gasto de pneus da Haas, porque, né, a Haas compra toda a parte de suspensão ali, compra basicamente tudo da Ferrari. Então, se a Ferrari melhorou, a Haas melhorou. A gente sabe que melhorou, né? A gente sabe, já viu uns milagrezinhos aí do Leclerc e tal, mas, assim, eu acho que vocês estão querendo demais. Olha só, 2 sets de duros pra dar 27 voltas. E aí um set de médio pra dar 29. Ué. Não. Eu acho que a Haas surtou. A Williams também fez uma bacana, que eles fizeram a estratégia arco-íris, que eu sempre gosto, mas ao contrário, com o Sargent. Ele largou de macio, foi pro médio, foi pro duro. Sempre divertido. Tipo, vamos te dar o pior pneu para cada situação. Basicamente isso. Se fosse o contrário, faria sentido. Que foi o que o Hamilton fez também, né? Mas aí o Hamilton, eles trocaram porque ele deu 35 ou 36 de duro, mas aí, né, teve o safety car, não tinha muito o que fazer com o Hamilton, mas é isso aí. Inclusive, falando de Hamilton, foi uma bela escalada, né? Foi. Ele mesmo fez piada com a escolha dele de setup. Ele falou, eu achei que não podia ficar pior. Ele reclamou bastante do carro, né? Que ele tava tendo dificuldade de virar o carro nas curvas lentas. Ele falou que tava com puta understeer. Tá reclamando muito dos pneus também, ele, né? Falando que é dos piores pneus que ele já usou na Fórmula 1. Na verdade, assim, a Mercedes desde 2021, né? O último ano ali que eles estavam nas cabeças, eles têm feito uns carros difíceis, né? De 2021, o Hamilton reclamou muito e desde que mudou o regulamento, aí a coisa fedeu de vez. Mas assim, eles têm feito uns carros difíceis. É difícil até de se balizar, no caso deles, quando eles falam, porque o pneu é ruim e tal, porque, cara, o carro da Mercedes é muito complexo. É muito difícil. A Mercedes errou muito. Errou de 2022, errou em continuar 2023, aí agora mudou completamente a filosofia e tá reaprendendo o carro, então ainda tem muito que errar. É complicado. E teve, né, o final de semana aqui em São Paulo, clássico, né, que realmente machucou o progresso da Mercedes bastante, mas assim, em nenhum momento você sente que a equipe olha e fala, não, agora vai. Óbvio que eles falam, mas assim, você não sente aquela confiança de tipo, não, agora a gente acertou. Não. Porque o carro toda hora tem alguma coisa. É o Russell que não tá conseguindo acertar o carro, o Hamilton tá reclamando, não consegue extrair performance do carro, o carro não funciona com pneu, o carro aquece, o carro isso, o carro aquilo, toda hora tem uma coisinha que não tá perfeita no carro. Sim, tá muito complicado pra Mercedes. E assim, Toto Wolff tá com umas declarações bizarras, né? Ele agora entrou na fase de diminuir um pouquinho o Hamilton, né? Aquela coisa bem... Como é que fala? Ele tá com dor de cotovelo, essa é a verdade. Exato, ele dor de cotovelo. Ele é o marido abandonado. Exato, ele é o marido que tá sendo abandonado e em câmera lenta, então, né, é aquele problema. Mas assim, no final das contas, eu acho que esse final de semana também, ao mesmo tempo que tiveram várias cagadas, tiveram momentos que você vê quem é quem. Aquele qualifying na chuva, você vê que o Hamilton e o Alonso ainda dá pro gasto. A saída na última curva que o Alonso salvou. Nossa, aquilo ali foi genial. Fora de qualquer propósito, como que ele continuou. E assim, não só ele salvou, como ele continuou pé embaixo e 2 curvas depois passou o Hamilton. Exato. Ele assim, não é que ele salvou
salvou, várias pessoas salvaram ali. Ele salvou de pé embaixo, virou completamente pra direita, abriu o DRS e falou, vambora. Realmente, assim, a gente pode falar o que quiser do rapaz, mas assim, o Alonso realmente é fora de série. E a recuperação dele é sempre bacana, né? Você vê um piloto dessa qualidade com um pneu que a equipe vira pra ele e fala assim, ó, tem pneu pra gastar, filho. Mete o que o carro dá, é sempre legal, né? Porque ele caiu pra 12º ou 11º e simplesmente passou o trator em todo mundo, né? Fez fila e tchau. E aí você vê também o que a diferença de pneu faz na Fórmula 1, né? Sim. Muito drástico, assim. Então, quando a gente fala de diferença de pneu, porque tava com pneu novo, faz diferença. Não importa que o carro é a Red Bull ou que o carro é tudo bem que se for a Alpine, eu acho que não vai conseguir ter força suficiente na reta pra isso. A Alpine ganhou brigas na pista esse final de semana, hein? Olha só que evolução. Ultrapassaram gente e tudo. Que isso, rapaz. Que isso. Que evolução. Eu vi alguém falando que eles levaram um chassi novo, né? Eles levaram um chassi novo. Só que o chassi novo não tinha diminuído de peso, não. Eles levaram um chassi novo, levaram um upgrade, assoalho novo, assoalho cheio de detalhezinho, tá bem mais complexo, e o ritmo de corrida do Gasly foi melhor do que o Ocon, que era quem tava com o carro melhorado. Então, assim, é complexo. Mas o Ocon chegou na frente do Gasly com o carro melhor, então beleza. Sim. Vamos nós, entendeu? Que não sejam iludidos por isso também, né? Ah lá, Mercedes. Não, mas assim, o Ocon tava ali, embolado com o Hülkenberg, com o Albon, o Joe foi e voltou e tal. Conseguiram então, assim, entrar no bololô, né? Exato. Não é, de forma nenhuma, a Williams da última vez que a gente correu na China, que era uma carroça. Ah, sim. Era aquela Williams de 2019, meu Deus do céu. Era uma carroça aquilo. A Haas de 2020. Exato. Assim, é ruim, não é ideal, com certeza. Não vou dizer que o carro tá ótimo, mas assim, estão ali tentando. Eu acho que se eles não continuarem sendo quem eles são, até tem chance de até o final do ano dar uma melhoradinha aí. Esperamos que aí a gente tenha mais batalha, né? Mais briga, né? Porque não dá pra gente ficar contando com safety cars e pessoas como Stroll, que não sabem frear. Stroll esse final de semana foi complicado. Stroll, meu filho, preste atenção aonde você está indo com seu carro. Assim, você tem que prestar atenção em que as pessoas estão fazendo. Porque senão você vai dar na traseira do amiguinho. E ainda falar depois que o amiguinho é culpado da tua merda é muito feio. Assume teus BO, parça. Só isso, assume teus BO. Fez a merda, bota o rabinho entre as pernas, fala, putz, errei. Eu errei, eu fui moleca. Mas eu prometo não cometer os mesmos erros. Serão outros agora. Eu achei engraçado porque foram os dois australianos. Só que um completamente pistola e o outro daquele jeito seco dele, né? Que o Piastri tem aquele jeito blasé. O que eu achei sacanagem é o seguinte, aqui, esse final de semana, eu ficava pensando naquele meme do Star Wars, do Somehow Palpatine Returned. Somehow Palpatine Returned. Com relação ao Ricardo. Porque eu achei que tinha acabado pra ele. E esse final de semana, o Tsunoda também teve um final de semana trágico, mas tudo bem. Trágico, horroroso. Mas o Ricardo mandou bem, cara. O Ricardo tava com ritmo, ele se classificou bem, ele tava com ritmo de corrida, ele fez umas manobras bacanas, ele tava ali disputando freada, tipo, escolhamba a corrida de renascimento do Ricardo. Pô, o sacanagem. Ricardo mostrou algum brilhinho, sabe? Alguma fasquinha ali de que, olha, eu posso fazer alguma coisa ainda, gente. Eu juro que eu posso. E aí o Stroll pegou e deu na traseira dele com tudo, que bateu no Piastri, estragou a corrida do Piastri também. Pois é, aí eu tava pensando, os dois australianos agora, na minha opinião, quando a Fórmula 1 chegar em Miami, os dois australianos estão meio sob pressão, porque o Piastri teve um final de semana bem ruim, realmente ruim. Teve, né, o Ricardo batendo nele porque o Stroll bateu no Ricardo, ok, mas assim, o Piastri não estava acompanhando o Norris. O Ricardo teve um final de semana melhor que o Tsunoda, até porque pior, só se fosse o do Stroll, mas os dois continuam sem resultado. Então assim, na minha cabeça, eu acho e espero que os dois usem essa pequena pausa até Miami para chegar lá prontos para arrasar, porque assim, estão caminhando ambos para virar segundo piloto oficialmente, porque não estão acompanhando o companheiro de equipe. O Ricardo, segunda corrida que ele não termina, né? As duas sem culpa. Então Exato. ele não consegue nem mostrar nada, porque as primeiras corridas ele não foi bem, ok, justo, realmente, não foi. E aí ele tinha, né, a chance de recuperar. Em duas corridas seguidas ele não consegue nem
terminar a corrida. Essa corrida ele ainda mostrou alguma coisa, porque o final de semana inteiro dele ele tava na frente do Tsunoda. Ele entendeu melhor o carro esse final de semana do que o Tsunoda. Com certeza. O que é bastante normal, não é uma coisa, né, impossível disso acontecer. Pode ser que final de semana que vem o Tsunoda volte a se entender com o carro. Isso. E tudo bem. No caso específico do Ricardo, eu acho que tem uma questão pior pra ele, que é a seguinte, que ele foi muito mal na corrida em casa dele, imediatamente era a corrida em casa do Tsunoda, que foi muito bem nas duas. Então assim, fica ainda mais tipo, putz, porque ele foi mal em casa e aí na sequência o Tsunoda foi bem em casa, então assim, pro Ricardo realmente esse resultado na China ia ter sido muito bom e aí deu no que deu. Deu no que deu. Pra terminar, eu só queria realçar que foi a primeira corrida de casa do Joe. E a torcida tava muito empolgada com ele. Várias carinhas do Joe lá. Foi super legal. Ele foi super ovacionado. Fez algumas ultrapassagens pra galera. Ele não conseguiu fazer muita coisa. Mas... Boas ultrapassagens, inclusive. Boas ultrapassagens, né? Deu pra, sabe, levantar ali a galera pra ele e tal. Foi bem na classificação da sprint. Sim, chegou os dois carros da Sauber no Q3 da sprint. Uma surpresa gigantesca. Sim. Acho que a Sauber tá dando uma evoluída. Eles estão começando a entender um pouquinho melhor o carro. Ele já... Você vê diferenças, assim, de performance, né? De agora pro início do ano. Sim, sim. E não teve um grande upgrade ainda, né? Tem esperança. Pois é, eu acho que foi realmente só, tipo, entender o carro, né? E, que ia ser um grande problema deles, conseguiram resolver, parece, a questão do pit stop. Porque eles estavam em situação catastrófica, mas parece que eles conseguiram aí entender lá porque que a pistola de ar estava estragando a rosca e tal, então foram melhores as paradas, o que já é um ótimo sinal. Já teve parada ali de 3 segundos, olha só. Sim. E eu acho que a gente também não pode deixar de elogiar, né, quando a Fórmula 1 faz bem. Eu acho que a Fórmula 1 mandou muito bem na forma com que ela lidou com a primeira corrida na China com o chinês correndo, assim. Ele não ficou assim além da conta, mas tudo tinha um toquezinho a mais pro Joe ter um contato com a galera. Ele parou o carro dele num lugar diferente para depois agradecer e tal, assim, pequenos detalhezinhos que fazem a diferença. Foi muito legal, foi muito legal. É legal ver a organização pensando nesse tipo de coisa, sabe? Tendo esse cuidado, não só com o piloto, mas também com o público, né? Porque é óbvio que o público vai curtir também. Pô, o cara parou ali na pista, foi lá, agradeceu todo mundo. Tipo, é bacana, é um toque legal. Sim. E outra coisa que eu vou elogiar, apesar de eu saber que você não gosta, é que eu achei que esse formato da sprint ficou melhor. Com certeza absoluta. A corrida e depois a classificação da corrida, sabe? Acho que podia ter 90 minutos de TL1. Continuo detestando o fato de que o sprint existe. Não acho que a gente tem um produto melhor também porque tem o sprint, porque ele tem menos treino, que é exatamente isso que você falou. Assim, a gente tem menos treino e a gente tem uma performance na corrida que é pior, mas assim, esse formato faz muito mais sentido, até porque os dois Parc Fermé, você dá a oportunidade da equipe de consertar alguma coisa, de dar uma progredida, que era ridículo daquele formato anterior, que você na sexta-feira dá meia volta na pista com o carro, ó, acabou. Esse é o carro que você tem pro final de semana. Eu falei, porra, mas peraí. Exatamente. Pô, fez merda, acabou. Exato. Porque é imprevisível, mas aí que tá, assim, eu particularmente, né, e eu sei que as minhas opiniões não são usualmente a da maioria, mas assim, eu acho que a gente está assistindo uma competição de engenharia de ponta, de excelência. Eu quero ver o excelente, eu não quero a imprevisibilidade artificial. A gente tem a imprevisibilidade do tempo, a gente tem a imprevisibilidade do Alonso dando um pontapé no Sainz, a gente tem o Stroll batendo no Ricardo, que bagunçou ali, o Bottas quebrando e aí entra VSC, safety car, não sei o quê. Mas assim, essa imprevisibilidade, simplesmente porque as equipes não tiveram tempo suficiente, só prejudicam as equipes piores, as equipes mais pobres. Porque a Mercedes, a Red Bull, a Ferrari, a McLaren, pega 2, 3 pilotos de esporte dele, mete o cara o dia inteiro no simulador, faz o setup de base, não sei o que, blá, blá, blá. As outras equipes não têm um simulador tão bom, não tem um túnel de vento tão bom. Então assim, você só prejudica as equipes que você devia estar ajudando. Sim. E esse final de semana específico, pra começar, que eu achei uma péssima ideia de colocar sprint na China depois, sendo que ficou 5 anos sem correr lá. Loucura total. Esses carros nunca correram na China. Os dados já são completamente diferentes. Segundo, que eles fizeram
fizeram aquela coisa de passar betume na pista, pra pista ficar bonitinha, né? Já muda tudo também. Acharam que tinham recapeado, mas não recapearam, né? Só passaram uma maquiagenzinha ali. Você já perde mais ainda o que já era pouco, né? De dados das corridas anteriores, porque você muda a superfície, você muda a zebra, papapá, você já é como se você estivesse indo para um circuito novo. Aí você mete sprint, 60 minutos aí, depois tá valendo. Eu acho bizarro. Exatamente. Eu acho que o foco deles era realmente criar a imprevisibilidade, né? Porque era tudo novo, vai ficar uma bagunça, ninguém sabe o que fazer. E é isso aí, vambora criar uma loucura aí artificial. Pois é, e deu super errado, né, pra Red Bull, pra Ferrari, pra McLaren. Olha, pra Ferrari até deu, mas de resto... Então, assim, você só tá prejudicando o pessoal lá de trás, entendeu? De repente... Que tá precisando de dados Sauber... pra desenvolver o carro. Exato. De repente a Sauber chegou no Q3 por causa disso. Pô, beleza, um momento bacana, com certeza. Mas, assim, você não pode contar que isso vai acontecer, entendeu? A Sauber chegou no Q3 porque o Stroll fez lá uma bobagem, o Russell não conseguiu passar e eles conseguiram. Beleza, você não pode contar com isso. Então, assim, eu fiquei feliz com a mudança do formato. Obviamente é um formato que faz mais sentido você, né, ter o treino, todo o complemento da sprint e depois todas as partes da corrida. Faz muito mais sentido, é óbvio. Mas, meio assim, que usa eu a sprint continuo de achando uma TL2 bosta. ali, né? O Verstappen, por exemplo, depois que ele passou o Hamilton, que aliás foi absurdo, porque o Verstappen passou o Hamilton, liderou 11 voltas e chegou 13 segundos na frente do Hamilton, sem apertar o ritmo. Ele simplesmente, todo mundo começou a cair o ritmo e o Verstappen seguiu. Mas, assim, de novo, você está beneficiando a equipe que já está na frente. Sim. Então vamos para a melhor, pior decepção. Eu ia botar a Fórmula 1 no meu melhor, pela forma que eles lidaram com esse GP, mas a gente já falou nisso, então vai ficar só pro Norris, que apesar da bobagem que aconteceu na largada da sprint, eu acho que teve um final de semana emblemático. Foi, assim, mais uma vez cimentando a qualidade dele como um piloto de ponta indiscutível da Fórmula 1, e a McLaren cada vez melhor também no geral. Mas, assim, o Norris realmente, eu fiquei muito impressionado porque ele teve um final de semana fantástico. Ele cometeu um erro grave, foi prejudicado no sprint e no dia seguinte voltou com tudo e ganhou do Pérez, que era basicamente o que era, assim, o melhor resultado possível para ele era esse, e ele conseguiu de uma forma brilhante. Então, assim, indiscutível para mim. Verstappen não tem graça falar que ele foi o melhor, porque ele fez um final de semana perfeito, pilotou muito, e todas as ultrapassagens que ele precisou fazer foram na medida, foi tudo assim. As duas corridas foram espetaculares, mas né, para ele a dificuldade do jogo tá para baixo, entendeu? Então não adianta. Tem uma coisa que eu tô reparando com o Verstappen, assim, meu melhor também é o Norris, eu não tenho nem mais o que adicionar ao que você falou, acho que você falou tudo. Mas eu não sei muito com outras equipes, mas assim, chega uma hora que as equipes sabem que a briga deles não é com o Verstappen, aí vira e fala pro piloto, olha só, tua briga não é com ele não, nem perde tempo com ele. Aí mesmo é que ele, vai embora. O mais impressionante, que eu acho, é quando as equipes não falam pro piloto. O piloto sabe. Ele vê que o Verstappen tá chegando e fala assim, eu não tenho... Esse maluco não é meu problema. Não tô brigando com ele. Do outro lado... Pior, vai lá. Infelizmente eu vou ter que dar pro Lance Stroll, porque esse final de semana, assim, eu sempre falei e repito, eu gosto do Lance Stroll. Eu acho que o fato dele não estar em Ibiza, num iate, cheirando, né, que o pessoal cheira em Ibiza e curtindo a vida de filho de bilionário, eu admiro o fato dele gostar e se dedicar e tal, não sei o que, mas assim, esse final de semana foi duro, porque ele liderou o primeiro treino, o carro da Aston Martin obviamente tinha ritmo de corrida e ele não conseguiu fazer nada e no final bateu no Ricardo, assim, foi trágico. Não dá pra dar pra outro, infelizmente. Estamos concordando até o momento. Realmente, Stroll pisou muito na bola esse final de semana. E principalmente, pra mim, eu acho que o ponto principal, além... É claro, né? Ele estragou a corrida do Ricardo, estragou a corrida do Piastri, né? Tá com algum problema ali com australianos, né? Claramente. Mas o que mais me pega é quando a galera não assume os BO, sabe? Assim, não, putz, errei. Além de não assumir, ainda bota a culpa no cara que você ferrou. Pera lá, amigo. Eu falo sempre o seguinte, a gente não deve analisar a mensagem quando o piloto tá dentro do carro, né? Porque o cara tá ali, batimento cardíaco a, sei lá,
180, 200, a visão é pouca, não sei o que, bababá, ok. A partir do momento que ele saiu do carro, eu concordo com você. Eu acho que ele devia ter ido lá e falou, Ricardo, olha só, falei X e Y, porra, desculpa. Não, eu vacilei, porra, foi mal, vai lá no Piastri, falou, ó, foi mal, eu vacilei, morreu o assunto, entendeu? Eu concordo com você, eu acho que na hora lá da adrenalina, exatamente, coisas são ditas, ok, mas depois que baixou a adrenalina, tirou o capacete, eu acho que aí o cara tem que levantar a mão e falar, mandei mal. Pois é, vai lá, pede desculpa, é isso, e segue o baile. Acho que é o mínimo, né? Porque errar, todo mundo erra, pois é verdade. O Alonso quase detonou o Sainz. O Hamilton, na largada do sprint, mais um pouquinho, tinha jogado o Norris no muro. O Leclerc e o Sainz ali na largada da corrida também. Se o Leclerc tivesse forçado um pouco mais, né, que ele foi derrapando por causa dos carros na frente, se ele tivesse forçado um pouquinho mais, podia ter causado um acidente ali. Erros acontecem, beleza. Mas depois que tira o capacete, eu concordo com você. Eu acho que o cara tem que chegar e falar, ó, vacilei. Não precisa nem ser em público, não precisa nada disso, mas assim... Exatamente, vai lá nele, fala. Até porque hoje em dia, o que não é público, né? Quantas vezes já pegaram o Leclerc indo, tipo... Teve uma vez, foi aquele lance com o Pérez, que o Pérez ganhou a corrida? Sim. Quando acabou a corrida, Leclerc foi lá, tipo, no motorhome da Racing Point, pedir desculpa pra ele e tal, tipo, não tinha câmera, não era pra ter, né? Não era uma situação assim. Ele ficou lá paradinho, tinha sempre uma câmera ali pra pegar. Então, em algum momento, alguém vai pegar alguma coisa. Mas, assim, você não precisa fazer por publicidade. E tudo bem, eu acho até, assim, se você perguntar pra mim, eu preferiria que fosse público, por quê? Porque é um exemplo para, entendeu? Um exemplo de desportividade, um exemplo de uma pessoa simplesmente ser um ser humano correto, de falar, ó, eu errei, tudo bem. Mas assim, não precisa ser público. Mas eu acho que nessas horas é um pouquinho de vacilo você, até porque você sabe o que você falou quando tava com a adrenalina, não custa nada você falar assim, ó, foi mal, hein? Mausa aí. E pronto. Quantos malucos em treino xinga, porra, que esse cara é idiota, porra, o Tsunoda, se a gente fosse julgar pelo que ele fala, tinha que jogar ele na prisão quase, porque ele de capacete é um chihuahua raivoso. Mas assim, depois que tira o capacete, o cara vai lá e fala, ó, foi mal, né? Tudo certo, segue o baile. E tua decepção? Decepção continua do pior, porque a minha decepção foi a Aston Martin, um pouquinho a Haas, um pouquinho o Pérez, mas principalmente... Eu já nem me decepciono mais com o Pérez. Não, eu me decepcionei sim, porque assim, o carro da Red Bull na China tava voando, cara. O Verstappen era como se ele estivesse num trem no trilho, assim, vira pra cá, o carro vai, vira pra lá, o carro vai, assim, perfeito. Então tem uma decepçãozinha. A Haas também teve uma decepçãozinha porque eles trouxeram o upgrade, eles adiantaram o upgrade que era pra Imola, adiantaram o upgrade, trouxeram, deram pro Hülkenberg, não sei o que, e sabe, mas principalmente a Aston Martin, porque assim, eu acho que era um final de semana que eles tinham tudo para marcar muito bem e saíram com 7 pontos. É muito pouco para quem tinha, talvez, no domingo, o segundo melhor carro. Apesar de todas as mágicas que o Alonso fez, o Alonso pilotou o fino esse final de semana passado, o fino. Tirando um momento dele. Não, tirando a cagada que ele fez com o Sainz, mas aí volta no que eu falei, todo mundo comete erro, mas assim, ele pilotou o fino. Mas o Alonso é outra pessoa que não sabe pedir desculpa. Mas isso nunca, em momento algum da carreira dele. E a equipe mandou mal, porque eles vacilaram com a estratégia dele. Ele podia ter marcado mais ponto. Exato, eles perderam os pontos na estratégia bizarra de colocar ele com pneu macio naquele momento da corrida. Não fazia o menor sentido. Não fez o menor sentido. Quando eu olhei assim, gente, o que o Alonso tá fazendo de pneu macio? Cara, Aston Martin surtou. Eu não consegui entender, eu juro pra você, assim, quando eu vi, eu fiquei olhando e falei... Aí eu até fui olhar, né, no live time, que eu olhei e falei assim, mas... Será que isso tá certo? Porque eu pensei o seguinte, né, eu vi que ele tava tirando duro. Eu falei, será que ele largou de duro? Será que ele não tinha mais médio? Tipo, mas ele tinha médio, ele largou de médio, ele tinha um outro médio, por que você não... Naquele momento, fazia muito mais sentido meter um médio, se não quisesse botar o duro, como todo mundo fez, e aí no final, com menos combustível, você mete o macio, vai durar mais. Mas assim, e aí ainda por cima,
Imola, ele deu 20 voltas de macio e 13 de médio. Sim. Óbvio que tem a questão da estratégia, que você tem que esperar, né, ter o buraco para o cara sair do pit, não sair no pit no meio do bolo. Eu entendo isso. Mas assim, não fazia sentido. Ele ia dar 30 voltas de macio, o Russell dá 19 no sprint, todo mundo ficou olhando pra Mercedes, tipo, vocês estão de sacanagem, né? Vocês estão doidos, né? E deu certo. E tanto que o Alonso deu 20 voltas de macio na corrida. Ok, mas assim, com 30 voltas... Eu só fiquei pensando, poxa, Ferrari sem gastar pneu do jeito que tá, podia ter botado um macio. Não, mas aí eu entendo. Eu entendo por que não. Mas é um risco. Tô zoando. Não, sabe por quê? Porque o Leclerc e o Sainz saíram de médio. Sim, sim. Aquela oportunidade, se você mete outro médio, você obviamente está comprometido a trocar de pneu mais uma vez, né? E aí não necessariamente vai aparecer a oportunidade. Então, eu acho que a estratégia da Ferrari fez sentido nessa ótica. Sim, sim. Eu teria parado o Sainz de novo. Sim, tá? também. Pra botar mas ok. Também. Mas assim, a estratégia fez sentido. A estratégia da Aston Martin não fez o menor sentido. E assim, e eles estão numa briga apertada, entendeu? A McLaren tá abrindo, a Mercedes tá um pouquinho mais na frente, tipo, mas 2 corridas dessa, e vamos ser honestos, não dá pra contar com o Stroll marcando ponto toda hora, porque vai acontecer aqui e ali, mas ele vai também dar os vacilos dele. Não pode, porque assim, a McLaren tem uma dupla de pilotos confiável, a Mercedes fala sério, o Russell é um piloto confiável e o Hamilton é o Hamilton, e a Aston Martin tá querendo competir com o Stroll e o Alonso também deu os mole dele, né? Os pontos da sprint ele perdeu por culpa única e exclusiva dele. Então assim, realmente eu fiquei decepcionado com a Aston Martin, porque eu fiquei muito animado com a performance para ir na hora do sprint e na hora da corrida de fazerem o que fizeram. A minha decepção foi com a Ferrari, porque se falou muito de que a Ferrari iria bem na China e tal, não sei o quê. Mas foi muito mal em relação a aquecimento de pneus de novo. Acho que eles foram conservadores no setup, não sei qual foi o medo. Faltou dados ali com só o TL1, enfim. De repente, podia ter colocado um setup um pouco mais agressivo. De repente, vendo que o Russell conseguiu fazer ali aquela sprint com 19 voltas de macio, de repente podia ter largado um deles, qualquer um dos dois, de macio, arriscava largar, não usar no meio da corrida, que no meio da corrida, dado o que aconteceu, a Ferrari fez mais ou menos certo. Acho que também concordo com você que tinha que ter parado o Sainz. Acho que a Ferrari errou de não ter parado o Sainz de novo. Mas podia, de repente, ter arriscado na largada, né? De repente dava pra ter feito isso. Com, sei lá, um pneu um scrub soft, alguma coisa assim, sabe? Assim, só pra fazer uma coisa diferente, já que, cara, o pneu duro foi muito ruim. Muito ruim. O médio não foi tanto. Depois que o Leclerc passou o Russell, ele tava com um ritmo legal. Ele tava com o mesmo ritmo do Norris, mais ou menos. Ele e o Norris estavam pau a pau ali. Agora, quando botaram o pneu duro, não teve condição. Não teve condição. E não foi nem uma questão de o pneu perder muito desempenho. Foi que o pneu não tinha desempenho desde o início. Então, assim, quando o Leclerc botou o pneu duro, que ele tava com o pneu duro, ele botou o pneu duro, o Sainz não tinha colocado. Então, a diferença deles acho que ficou de umas 8, 9 voltas por aí. Então, ele colocou o pneu duro e, obviamente, com o pneu novo, tava virando bem mais rápido. Tava mais rápido do que o Sainz, mas tava muito mais lento do que o Norris. Foi ali ficando mais lento num ritmo normal, vamos dizer assim. Só que o ponto de partida do pneu duro da Ferrari já era muito mais lento do que a McLaren com o pneu duro. Aí, meu amigo, não tinha como lutar. E aí chegou num ponto de equilíbrio ali em que os dois estavam virando mais ou menos a mesma coisa. Aí o pneu da McLaren foi gastando mais e chegou mais ou menos no mesmo ritmo, mas aí o Norris já tinha até aberto. Então, já tava até com o Pérez atrás, enfim. Eu acho que aí entra de volta o final de semana fantástico que o Norris teve. Que quando tudo estava pronto pra Ferrari atacar ele já tava tão na frente que tchau. Deixou todo mundo pra trás. Sim. Tanto dele quanto da equipe com ele, né, no caso, principalmente. Isso, a parte de fazer a configuração do carro para esse carro funcionar. Eles encontraram ali um ponto-chave, de repente, inclusive um ponto de virada pro desenvolvimento do carro. Com certeza. Que eu acho que é o mais importante. Que é sempre o risco, né? Você lembra ano passado o Verstappen, quando ele falou aqui, tipo, opa, ano passado não, né? 2 anos atrás já. Que ele entendeu o carro.
Para fechar, duas curiosidades que me chamaram a atenção. Número 1, uma coisa que o comentarista falou e eu não acreditei, mas que é verdade, que o Hamilton nunca tinha liderado nenhuma volta no sprint. Confesso que eu fiquei surpreso. Chocada? Pois é, porque em 2021 o Bottas ganhou 2 sprints, né? Que era o sprint qualifying, era meio bizarro, mas assim, o Hamilton nunca tinha liderado o sprint. E a outra foi que eu espero que o Hamilton tenha ganhado umas opções da Amazon, porque na hora que o Verstappen estava chegando nele, apareceu aquele gráficozinho da AWS, o Verstappen estava 1.7 do Hamilton, apareceu lá, vai chegar em uma volta. Aí eu olhei e falei, como assim, filho? O Verstappen vai tirar 2 segundos do Hamilton em uma volta? E aí foi a volta que o Hamilton errou na curva 14 e o Verstappen colou nele naquela volta mesmo. Eu falei, ó, tá vendo? Sim. A AWS prevendo o futuro, mano. Ninguém acreditou que o Verstappen ia chegar e tá aí. Em uma volta colado no Hamilton. Eu falei, tem que ganhar uma bonificação da AWS por ter salvado a pele deles, que aquele gráfico, pelo amor de Deus. Né? Nossa, aquilo ali é um horror. So box. Como sempre, precisamos então agradecer os nossos apoiadores. Apoiadores Monza, agradecimento de coração pra vocês, muito obrigada pela ajuda. Aos nossos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, agradecimento nominal para Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira, Ed Silva, Bruno Lopes e Jéssica de Araújo. Se você quiser ajudar a gente a manter este podcast vivo, funcionando e criando esses episódios aqui super interessantes para vocês, é só ir lá no Apoia-se, apoia.se/cashboxboxbox e escolher um dos nossos 4 planos. Eles vão de 5 a 50 reais. A partir do plano de 10 reais, que é o plano Silverstone, vocês têm acesso também ao nosso grupo de WhatsApp, que tem muitas discussões legais e muitos gráficos maneiros também que o Felipe faz pra gente. E pra quem quiser falar com a gente, estamos no Twitter e no Instagram, @cashboxboxbox. No YouTube, estamos em @boxboxboxpodcast. Nosso e-mail, que também é a nossa chave do Pix, então se vocês quiserem, além de escrever mensagens mais longas pra gente, mandar um qualquerzinho pra ajudar sem nenhum compromisso, é podcastboxboxbox@gmail.com. Também não se esqueçam, por favor, de avaliar no seu reprodutor de áudio, do jeito que o seu reprodutor deixar, dá o seu thumbs up, dá o seu joinha, dá o seu curtir, dá suas 5 estrelas, sempre o máximo possível, pra gente ter mais engajamento e mais gente ter acesso ao nosso conteúdo. Semana que vem, nosso episódio já está gravadinho e é especial, então se preparem. Especial surpresa. Vai sair no dia 1º de maio, e isso já é uma dica pra vocês sobre o tema. O tema é feriados que a gente conseguiu porque as pessoas se organizaram para lutar pelos seus direitos. Convidamos o Rodrigo Matar pra falar com a gente sobre esse tema, muito, muito, muito especial. Enfim, ficou um episódio realmente incrível e eu espero que vocês gostem. Eu tô ansiosa, claramente ansiosa, né, pra esse episódio sair, porque ele ficou realmente muito, muito bom. E é isso. Box, nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Isso aí. Box.